Olá, tudo bom? Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula da Escola JM Monteiro, nesse período de quarentena, né? Que vocês estão aí e eu aqui em casa. Então vamos lá, galerinha do nono ano. Hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo de português, tá? Hoje a gente vai fazer um estudo voltado para colocação pronominal. Então, para isso, a gente vai fazer revisãozinha de alguns conteúdos que estão diretamente relacionados à colocação pronominal. Então, a gente vai começar, eu quero saber de vocês, se vocês sabem me dizer o que é um pronome. Vocês poderiam lembrar as 10 classes gramaticais? Se você lembrou, joinha para você, tá certo? Nós temos como pronome a classe gramatical que acompanha ou substitui o substantivo, tá? Então, para essa informação, eu também vou dar uma outra informação que é super importante. O pronome, ele pode se classificar em pronome adjetivo e também pronome substantivo. Quando é que o pronome é um pronome adjetivo? Vocês poderiam pensar e dizer? Bem, o pronome adjetivo é quando nós temos um pronome que acompanha o substantivo. Então, eu vou dar um exemplo bem básico para vocês, tá certo? Quando eu digo, por exemplo, meu marido é um gato, tá? Eu tô fazendo uma afirmação, né? Mas vamos observar a frase, o contexto, tá? O meu, ele classifica-se como um pronome possessivo. E marido é um substantivo. Então, se vocês observarem, o pronome, ele está acompanhando o substantivo marido. Quando isso acontece, nós vamos ter aí um pronome adjetivo. Muito bem. Já se acontecer de o pronome substituir o substantivo, nós vamos ter um pronome substantivo. Exemplo, eu viajei. Eu, no caso, é um pronome de caso reto, tá certo? Que substitui eu, Gleice. Estou substituindo o substantivo. Então, eu tenho um pronome substantivo, certo? Bem facinho para aprender, né? Então, vamos à colocação pronominal. O que seria a colocação pronominal? A colocação pronominal está se referindo à posição que o pronome vai estar com relação ao verbo. E nós temos 3 posições diferentes. O pronome, ele pode vir antes, no meio e depois do verbo, tá certo? Então, hoje, na aula de hoje, o objetivo é que vocês compreendam quando é que eu tenho uma próclise, uma ênclise e uma mesóclise, tá certo? Mas nós vamos entender primeiro o que é cada uma dessas colocações pronominais, tá ok? Vamos lá. Primeiro, quando o pronome ele vier antes do verbo, nós vamos ter uma próclise. Exemplo, eu vou dar um exemplinho bem básico para vocês. Hoje me lembrarei de você, tá? Primeira coisa que vocês vão fazer é localizar o verbo. No caso, o verbo é lembrarei. Quem vem antes do verbo? Me, que é um pronome oblíquo, tá certo? Então, se o pronome está antes do verbo, nós vamos falar que houve uma próclise, tá? Todas as vezes que o pronome vier antes do verbo, nós temos uma próclise, tá? No caso, o pronome também pode estar no meio do verbo, que é a mesóclise. Lembrando que a mesóclise, ela está em desuso, por ser uma linguagem mais culta e sofisticada. Vocês vão encontrar o uso da mesóclise mais em textos mais rebuscados e mais arcaicos, tá? Um exemplo de mesóclise que você vai encontrar muito é nos textos bíblicos, tá ok? Mas vamos a um exemplo de mesóclise. Por exemplo, a frase, lembrar-me-ei. Tá ok? Vocês observem que eu fiz o uso do pronome dentro do verbo. No caso, lembrar-me-ei de você. Um exemplo, né? Nós vamos perceber que o me, que é o pronome oblíquo, ele está dentro do verbo. Então, quando isso acontecer, nós vamos ter uma mesóclise, tá? E, por fim, a ênclise, que é quando o pronome ele vem depois do verbo, tá? Na norma culta, é mais comum que se faça o uso, né, da ênclise, tá ok? Na linguagem padrão. Um exemplo vai ser, exemplo, quero lembrá-los da aula de hoje, tá? Quero lembrá-los da aula de hoje. Localiza o verbo, lembrar, e o pronome los. Então, o pronome veio depois do verbo. Então, nós temos uma ênclise, tá? Então, revisando, recapitulando tudo, nós vamos ter a colocação pronominal, começando pela próclise, que é quando o pronome vem antes do verbo, a mesóclise, que é quando o pronome está no meio do verbo, e a ênclise, que é quando o pronome vem depois do verbo, tá? Para a aula de hoje, eu quero somente que vocês consigam compreender o que é cada uma dessas colocações pronominais.
tá certo? Então, vocês vão localizar esse conteúdo na página do livro de vocês 23, tá ok? Vocês vão ter o conteúdo e vocês vão ter que fazer as atividades referentes a esse conteúdo, tá? Que estão nas páginas. Vocês vão localizar tudo isso lá dentro do livrinho de vocês, da página 27, tá ok? Até a página... Vamos ver, galerinha? Da página 27 do livrinho de vocês até a página 30, tá certo? Página 27 até a página 30. E a leitura, tá? Recapitulando o que eu já falei sobre a colocação pronominal, vocês vão fazer novamente da página 23 a 26 do livrinho de vocês, tá ok? Qualquer dúvida, galerinha, revê esse vídeo de novo, faz algumas pesquisas e não esquece de estudar bastante, tá? Nas próximas aulas a gente vai estudar um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!